nossa vida. Glória a Deus. Amém? Vamos aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. O tema é: o que Paulo viu e ouviu que gerou arrependimento em Paulo. O que Paulo viu, o que Paulo ouviu que gerou, é isso mesmo? Arrependimento é a segunda parte. Gálatas capítulo 1, versos 13 e 14. Paulo disse o seguinte: todos, olha aqui, ó. Porque ouvistes, Paulo está falando, vocês ouviram, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. O que ele fazia com a igreja? Perseguia a igreja de Deus e devastava. Então ele perseguia e devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Vamos agora para Atos 22. Atos 22, 4. Persegui este caminho até a morte. Paulo está dizendo que perseguia pessoas até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Vamos orar. Olha este homem, Senhor Jesus Cristo. Esse era Saulo de Tarso. O que esse homem viu? O que esse homem ouviu que mudou a vida de um bandido, de um devastador de vidas, um perseguidor, um homem mau, cruel, que não poupava nem homens, nem poupava mulheres. Ele prendia, perseguia, colocava nos cárceres. Ah, Deus, o que esse homem viu, Senhor? O que esse homem ouviu, meu Senhor, que mudou a história desse homem, que mudou a mente desse homem, que de perseguidor passou a ser perseguido, de alguém que prendia os outros, passou a ser prisioneiros, foi preso várias vezes, açoitados. Meu Deus, mostra para nós, Senhor, o que ele viu e o que ele ouviu, que isto entre dentro da nossa mente, transforme a nossa mente, faça de nós algo profundo para a glória do Deus único e verdadeiro. E o povo de Jesus que recebe estas palavras, digam todos amém, amém e amém. Bem forte ao Senhor, irmão. Isso, aplauda o Senhor. Obrigado, meu cooperador. Obrigado aos santos filhos de Deus, filhos da luz, filhos do Altíssimo. O que Paulo viu, o que Paulo ouviu,
que gerou arrependimento no apóstolo Paulo? Porque aqui você viu aqui duas narrativas. Atos 22, 4, ele diz que perseguia este caminho até a morte, prendendo, metendo em cárcere homens e mulheres. Então isto aqui é a história de, ele está fazendo aqui uma confissão, né? Ele está conversando com alguém, parece que é um rei, né? Ele está dando testemunho do que se passou com ele. Então, se você vê também no capítulo 9 de Atos, versículo 1, você vê Paulo dizendo aqui, escrito por Lucas, né? Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as cidades, para as sinagogas de Damasco, a fim de que acaso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo-lhe os olhos, nada podia ver. Guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Estes 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Versículo 10. Ora, havia ali em Damasco um discípulo chamado Ananias, que disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: disponha-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem, achando Ananias, impôs-lhe a mão para que recuperasse a vista. 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, vou olhar para cá, para você acompanhar. 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Então você vê que Paulo, primeira palavra para onde que ele vai é perante os gentis, depois ele estende para os reis e para os filhos de Israel, porque a mensagem do apóstolo Paulo, ela é uma mensagem universal, não é uma mensagem só para os gentios, é uma mensagem para a igreja, porque hoje tanto judeus como gentios se tornaram um povo só, e agora é a igreja de Cristo. É porque eles não entendem, né? Eles ainda não entendem, na sua incredulidade. Estou falando dos judeus, né? Tem muitos judeus que já receberam a Cristo, mas a maioria deles zombam desse Cristo aí que apareceu para o apóstolo Paulo. Então, o nosso assunto é: o que Paulo viu, meu Deus? Eu tenho feito essa pergunta para mim, porque diz que esse homem, ele era um perseguidor. Diz que lá no capítulo 22, versículo 4, diz que ele prendia as pessoas, olha lá, ó, perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Em Gálatas capítulo 1, versículo 13, ele diz: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, devastava a igreja. Então você está diante de um homem terrível,
Você está diante de um homem que parece aos olhos da sociedade, dos seres humanos, que esse cara aqui só serve para ir para o inferno. Era um forte candidato para inaugurar o inferno. Era um filho das trevas, era um maligno, porque se a gente julga pessoas pela aparência dela, pelo primeiro ato que nós vemos as pessoas fazerem, né? Porque tem muitos cristãos que julgam as pessoas, né? Eles se consideram muito justos, né? E se esquece de quão miserável nós fomos nos tempos da nossa ignorância, né? Fomos ou não fomos miserável? Fomos muito miserável, muito mesquinho, muito maligno, muita maldade no nosso coração no tempo da nossa ignorância. Então, eu quero trazer isto e lhe mostrar algo que eu fiquei assustado quando eu vi. Eu já li isto 1 milhão de vezes aqui, mas você vê um cara que prendia, que batia. Aí você pega aqui o livro de Atos, no capítulo 16, versículo 19, aí você vai ver, olha o que você vai ver aqui, 16, 19 ao 25, diz assim: e vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro. Então, se você não sabe, então melhor você colocar, minha amada abençoada, no 16, para você saber o que aconteceu, né? 16, aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito. Ela fazia o quê? A igreja hoje no Brasil, na Baixada Fluminense, tem um bocado, na Baixada Fluminense, o que tem igreja de adivinhador, os caras vão para as redes sociais para ficar adivinhando coisas. Olha lá, a Bíblia diz que essa mulher tinha um espírito de quê? Se fosse de Deus adivinhar coisa, Paulo não repreenderia como repreendeu, que era um demônio, né? Então, você vê hoje, e a igreja de Deus, no Brasil, no mundo, na Baixada Fluminense principalmente, ela acolhe esse tipo de pastor, de bispo, de apóstolo, de reverendo, de missionária, sabe, esses títulos, cada um tem um título, né? Então diz que era, volta para trás, irmã, para trás. Aconteceu que nós, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, era uma menina, possessa de espírito. Se fosse no Brasil, diria que ela estava possessa pelo Espírito Santo, né? Vamos lá na reunião dessa irmãzinha, porque ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Ela vai adivinhar. Você sabe que a maioria do povo vai para as igrejas para as bruxas ou os bruxos adivinharem. Quem quer ter uma vida abençoada, irmão? Ter um futuro abençoado? Quem quer ter? Levanta a mão, irmão. O resto não quer ter, não? Faz assim. Então você tem que plantar hoje. Você não precisa ir em bruxa, você não precisa ir em pai de santo, você não precisa ir na cruzilhada, você não precisa ir em porta de cemitério, nem procurar em alguns lugares aí desse aí, que está cheio de bruxa e bruxo com espírito de adivinhação. Adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. O que se dá de dinheiro no Brasil, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense? Esses adivinhadores, o que esses caras estão ricos, irmão? Tem um cara que tem um pé, que acho que ele calça 45, ele bota umas calças, ele deve demorar uns 3 dias para vestir aquela calça, né? Porque o negócio é desse tamanho assim, fininho, e fica tudo, parece até como a vácuo, né? Parece até a calça colocada a vácuo. E o cara adivinha tudo. O cara adivinha CPF, adivinha até a cor das roupas íntimas que as pessoas estão. E as pessoas vibram com isto. E quando você vai procurar o que tem de Bíblia, zero. Como que Deus está no meio de uma coisa sem a palavra dele? Deus só se manifesta se tiver a sua palavra. Não tem manifestação de Deus sem a palavra. Por que você vê tantos cultos, que é uma demoninhada do inferno dentro das igrejas? Quem já viu? Quem já foi no culto assim? É demônio ali? Quem já viu isso? Não é assim? E o povo fica louco com isto, irmão.
Irmão, preste atenção. Você acha aonde tem Deus pode ter demônio, irmão? Demônio é treva, Deus é luz. Então se tem demônio, porque está todo mundo ali aonde? Nas trevas. Mas o demônio não existe? Claro que existe, irmãos. Claro que existe ali, ó, um espírito de adivinhação ali, é um demônio. É um demônio. Paulo estava indo aonde? Para um lugar de oração, aí veio a mulher. Esse é um homem, é servo de Deus. Vamos lá, irmã, põe lá. O que ela dizia? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, vos anuncio o caminho da salvação. Parecia ser, né? Parecia estar juntinho com o apóstolo Paulo. Estes são servos do Deus Altíssimo, anuncia o caminho da salvação. Olha aí, ó. Anuncia o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, irmão, é aquele homem, esse aqui é aquele que perseguia. Ele viu algo e ouviu algo, que ele passou a ser um homem cheio do Espírito Santo. Ó, diz assim, ó, Paulo, como é que ele ficou? Você sabe que a igreja no Brasil, ela não fica indignada com bruxo, com bruxa, com feitiço. Elas batem palma para eles. Elas põem eles nos pedestais da vida. Elas colocam eles nos pináculos, mostrando: esse é o homem, esse é o poder, esse é o grande poder. Poder de nada, são bruxos. Aqui, ó, Paulo, já indignado, voltando-se, disse a quem? Ele não disse para a menina, que a menina ali era um cavalo, né? Igual o irmão que falou que era um cavalo. A menina ali era um cavalo do demônio. Então disse ao Espírito. O que ele disse para o Espírito? Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Quando essa turminha aí dos bruxos aí, quando eles encontram os demônios, em que eles chamam, né? Duvido que eles oram assim: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira. Ele não ora assim, fala assim: como é teu nome? De onde você veio? O que você veio fazer aqui? O que você quer aqui? E toma o que aqui? Quem te deu isso? Quem te deu aqui? Chegou assim. Olha Jesus, olha Paulo, cheio do Espírito Santo. Olha como é que faz um homem cheio do Espírito Santo quando se depara com as trevas. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Você não pede, você não conversa, e nem fica falando assim: o sangue de Jesus. Tem crente medroso danado. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Não é sangue de Jesus, irmão. Eu te mando, sai. Não tem nada de sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi para te perdoar, não foi para tirar demônio, irmão. A pessoa não sabe nem o poder do sangue, não sabe nem para que Jesus derramou sangue. Pensa que Jesus derramou sangue para tirar demônio. Meu Deus, é uma ignorância nesse país que não tem mais tamanho. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, Espírito, na mesma hora, ele não ficou assim: não saio, só saio quando der o dízimo, só quando der a oferta. É assim? Demônio malandro, né? Treinado pelo pastor, demônio treinado pelo pastor. Mas tem gente que atura isto, irmão. Tem gente que gosta, tem gente que patrulha, tem gente que dá 10% para esses caras fazer, e dá mais, dá 20, dá 30, dá 50, tem gente que dá até tudo, para esses caras fazer tudo o que eles fazem, vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro. Olha aí, ó, agora, agarrando em Paulo e Silas, só porque ele tirou um demônio, hein? O arrastaram para a praça, na presença das autoridades, e levando-os para os pretores, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Aí, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de terem dado muitos açoites, os lançaram aonde? No cárcere, e que os guardassem com toda a segurança. 24. E estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e lhe prendeu os pés no tronco. Esse é Paulo, o homem que outrora prendia, o homem que outrora batia, o homem que outrora
sabe, xingava, gritava, arrastava homens e mulheres, mas não sei o que esse homem viu, o que esse homem ouviu, que agora mudou a história dele. Ele deveria prender, bater, e agora ele estava vivendo o oposto. As pessoas dizem assim: pô, eu estou na igreja, o negócio agora ficou pior, por isso que eu vou voltar para o mundo. Claro, você estava no mundo, tá bom, maconha é bom, levar chifre, as mulheres no mundo estão tão acostumadas até com chifre, que elas não se incomodam mais com chifre, que elas também põem. Mas quando você está na igreja, está servindo a Deus, você fala, não, aí você se incomoda com essas coisas erradas. No mundo você não se incomoda se o filho falar: ó, papai, eu sou o Paulão, arrumei aqui, sabe, o Jorjão aqui pra gente namorar. E aí, tá tudo bem, o mundo virou. Quando está no mundo a gente aceita tudo, irmão. O mundo é assim, é quando você vai para a luz, aí você começa a resistir às coisas das trevas. Por isso que é sofrimento, por isso que é tribulação. Não tem moleza não. Se você veio aqui para achar que ser cristão é vida fácil, ó, perdeu sua viagem. Ser cristão é a vida mais difícil. A vida fácil vai ser lá na frente. Aqui é dureza. Aqui é dureza. Não tem moleza aqui. Aqui, olha lá, olha a dureza lá. O cara pregando a palavra, expulsando o demônio, e está lá, preso no cárcere interior, e prendeu-lhe os pés no tronco. Ele poderia fazer o que ali? Começar a espraguejar. Não adianta servir a Deus. Eu vou no culto da oração, Deus não me responde. Vou no culto de louvor, Deus não me responde. Escuta a palavra, Deus não me responde. Tudo dá errado. Sabe, um problema atrás do outro. Outro problema atrás do outro. Não quero mais saber. Aí esse homem parou na prisão. Ali todo mundo devia pensar assim: agora eu quero ver o que esse cara ouviu de verdade, o que ele ouviu, o que ele viu, se verdadeiramente mudou a vida dele. Porque é no sofrimento que você sabe se você é de Deus, se não é. Não é quando está tudo bem não, mas está tudo bem, tudo pago, todo mundo com saúde, família bem, tudo ajustadinho, né? A gente gosta desse negócio, tudo ajustadinho. Fica com os pés bem firmes, que nunca vai ficar ajustadinho. Ter que ser um calo no teu sapato, vai ter um prego lá no teu sapato, vai ter alguma coisa te incomodando, porque o mundo vai te incomodar. Então diz que parecia que dali para frente Paulo ia voltar a ser Saulo. Aí no 25 você vê o cara fazendo aquilo ali. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas, sabe o que eles podiam estar fazendo? Reclamando: eu sou teu servo, libertei uma menina com demônio, e agora esses caras me prenderam, me bateram, e o Senhor nem mandou um raio para matar esses infelizes. O Senhor deixou ele me bater, me aprisionar, me humilhar. O Senhor deixou. O que esse cara viu? O que esse cara viu, pastor? Que ele reagiu assim, ó, que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Alguma coisa esse homem viu. Alguma coisa ele ouviu. Talvez você ainda não ouviu, nem viu nada ainda, né? Porque a tua vida vai para frente, vai para trás, me arrependo, mas não me arrependo, volto a fazer, e continuo no mesmo, murmurando, com a mesma artimanha, é mentira daqui, é um golpe dali. Não, ele foi mudado. Diz que ele, diz aqui na 2 de Coríntios 12, 2 de Coríntios 12, 2 de Coríntios 12, 1 ao 10, terminamos. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Parece que ele está falando de outra pessoa, né? Ele falou: conheço um homem. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais
não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Ali, quando ele diz isso, ele já está assumindo que esse homem é ele. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, porque ele foi lá, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. É para que não me ensoberbecesse. Olha como é que ele assume que é ele que foi lá. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho, foi-me posto, se fosse outro ele falaria, foi posto no outro, mas foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, isso aqui, para você receber isso aí, viver isto aqui, você tem que estar muito convertido pelo Espírito Santo. Você tem que ter tido experiências, irmão. Busque experiências individuais com Deus. Busque experiência. Não seja um crente de terça, de quinta e de domingo, não, abençoado. Seja um cristão de segunda a segunda, com experiências com Deus na tua casa. Na tua casa. De vez em quando salta-me um anjo de trás de mim, na minha casa. Essa semana eu estava sentado na minha cama. Daqui a pouco, quando eu sentei, eu senti como algo se levantou, fez assim, ó. E eu olhei assim como alguém se levantando da cama e vindo para a minha frente. Pastor, o senhor se assustou? Eu não, abençoado. Eu sei quem me guarda. Eu sei quem está comigo. Eu sei que Ele é o meu Senhor. Eu não tenho demônio atrás de mim. Quem está comigo é Jesus. Tenho medo de escuridão, amado? Tem medo de escuridão, não. Então diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha aí, irmão, fraquezas. O cara sente prazer nas injúrias. O cara sente. Não é normal, abençoado. Nas fraquezas nós reclamamos, nas injúrias nós reclamamos. Não é normal. Esse cara viu algo que nós todos os dias precisamos de ver isto, todos os dias, abençoado. Todos os dias nós precisamos de experimentar isto, precisamos de ouvir isto, que levou em Paulo ao arrependimento. Que ele parou de ser aquele matador, parou de ser aquele perseguidor, aquele homem nervoso. Como pode alguém que diz que é de Deus nervoso, quer peitar, quer bater, quer quebrar a cara do outro? Que coisa é essa? Bater em mulher, bater em homem, mulher avançando em homem dentro das igrejas? Cadê o Espírito Santo? Cadê? Viu o que? Viu nada. Ouviu o que? Ouviu nada. Só teoria, só palavra, um monte. Irmãos, não seja uma pessoa com um monte de informação. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão. Não adianta você ter um monte de informação. Todos que fazem parte da família Restituição, vocês estão entupidos de informação. Vocês estão entupidos, mas isso não é bom. Isso não é bom. Só a informação não é bom. Você tem que mergulhar nas águas mais profundas. Você tem que ir mais fundo. Experimentar, sabe, o invisível. Fazer como falou Moisés: eu vi o invisível como se fosse visível. Estava ele, Paulo, a caminho de Damasco. Diz que uma luz, uma voz. Depois vai arrebatado. Levam ele para o terceiro céu. E no capítulo 22 de Atos 14 e 15. Diz assim: então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres
a sua vontade, e vereis o justo, e ouvireis uma voz da sua própria boca. Então Paulo é levado ao paraíso, e ele vê o justo, e ouve a voz do justo. O que muda a nossa vida não é você ouvir a voz do pastor, a palestra do pastor. Pastor, que palavra bonita, pastor. Pastor, meu Deus, não vai mudar a sua vida, irmãos. A palavra do pastor não vai mudar a sua vida. Que vai mudar a sua vida se você for cheio do Espírito Santo, irmão. Com uma palavra só, você pode ter só um versículo na sua mente: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Pronto, só com esse versículo aí você revoluciona o mundo. Com tudo que você conhece, se você não tiver, se não for um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai criar só confusão, como a maioria da gente faz. Fica em debate, e dedo na cara, e discussão daqui, e discussão dali. Quem enfiar a Bíblia goela abaixo, não se enfia a Bíblia goela abaixo de ninguém, amado. É o Espírito que faz o trabalho, abençoado. O nosso trabalho é deixar com que esta palavra mude a nossa vida, e as pessoas vejam as nossas vidas sendo transformadas. Olha lá. E vereis o justo, e ouvireis uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha. Paulo foi chamado para ser o quê? Testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que viu, é alguém que ouviu. Você é testemunha, a tua mãe é testemunha de Jeová, né? Você é testemunha de quem? Vocês são testemunha das, porque terá de ser testemunha. Testemunha tem que ter visto, testemunha tem que ter ouvido. Eu vi o quê? Pastor, estava no momento de oração, escutei uma voz, Deus falando comigo. Pastor, estava no momento de oração, um anjo de Deus, senti como ele colocando a mão na minha cabeça. Pastor, estava no momento de oração, senti, irmão, eu já orei aqui, de sentir o meu corpo, eu pensei que eu estava lá no teto, sabe, levitando. Estava aqui orando sozinho, parecia que eu estava levitando. Isso são momentos, você com Deus, é isto que te faz se arrepender das maldades. Senão a gente vai continuar sendo os mesmos picaretas que sempre fomos, vamos continuar sendo os mesmos enganadores, enganando. Paulo disse assim: enganando e sendo enganado. Então Deus não quer isso. Deus quer que a palavra dele mude sua vida, a minha vida, para que nós saiamos para fazer o quê? Fazer o quê? Testemunhar diante de todos os homens das coisas que tens visto e das coisas que tem. Então o que você tem visto de Deus na sua vida, irmão? O que você tem visto? A pergunta para você que está aqui, que está me vendo, me ouvindo, está na internet, está em casa. O que você tem visto? O que você tem ouvido de Deus que mudou a sua vida e não faz você mais nunca voltar para lá? Paulo não voltou para lá, nem a pancada fez Paulo voltar para a vida velha dele. Ele poderia se revoltar e falou: agora vocês vão se ferrar, vou voltar para minha gangue e vou pegar vocês todos. Poderia ou não poderia? Mas aquele homem ali estava transformado. É isso que Deus quer fazer com a igreja dele, transformar. Ele quer transformar a nossa vida, irmão. A gente não pode ser um crente aqui, um crente e outro crente em casa. Não pode ser um aleluia, em casa xingar palavrão, dar cheque sem fundo, falar e não cumprir. Não pode, não pode, não pode. Você está proibido, você está proibido. Você que faz parte da família Restituição, é membro com fichinha, você está proibido de mentir. Você é de Deus. Você não vai emprestar a sua vida para o diabo. Você está proibido de enganar, está proibido de ter duas caras. Você tem que ser essa aí, essa que Deus te deu, de santo, justificado e aperfeiçoado e predestinado. É essa cara que você tem que andar pela rua. Em nome de Jesus. Paulo disse: eu considero tudo perda. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo disse: em tudo dai graça. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha medo da morte.
Os crentes não podem sentir uma dor de barriga, irmão. Tem medo, não sabe nem se vai morrer, se vai para o céu, se vai para o inferno. Tem dúvidas. Eu falo com a minha esposa: filha, estou prontinho. A hora que papai quiser me chamar, eu sei para onde eu vou. Prontinho, prontinho, prontinho. Então não tenha dúvida que o nome está inscrito no livro da vida. Você é dele. Nós somos dele. Quero agradar a Deus e não aos homens. Palavra de Paulo. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Palavra de Paulo. Tendo sustento, estejamos contentes. As pessoas têm tudo, irmão. Estava vendo lá os irmãos lá na África, os caras não têm nada. Não tem nada. Vocês têm tudo aqui, irmãos. Vocês são ricos. Vocês são milionários, vocês são abençoados. Os irmãos lá na África passando necessidade, comendo raspa, irmão. E vocês são ricos, vocês têm 2 tipos de comida para vocês escolherem o que vocês querem. Eu não quero isso, eu não quero aqueles uns frescolhão que tem por aí, né? Que não agradece a Deus que tem. Ele falou: sinto prazer nas fraquezas. Ele falou: essa minha leve e momentânea tribulação. João também teve experiência lá na ilha de Pátimo, que caiu desmaiado. O homem foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Quem sabe disso, irmão? Vamos matar João. Não João Batista, não. O João que escreveu o livro histórico de João, escreveu a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta de João. Vamos matar João. Pega ele. Fiaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Levantaram ele com o corpo queimado, mas vivo. Foi jogado. Vamos colocar esse homem lá exilado. Vamos exilar esse homem. Vai morrer de depressão. Lá Deus o visitou. Deus o visitou lá. O que viu Isaías quando ele disse: eu vi o Senhor assentado num trono, ao ponto de ele dizer assim: Senhor, envia-me a mim. Ele não sabia nem para onde iria. Ele falou: pode me enviar, porque eu te vi, os meus olhos viram a tua glória. Isto é igreja, irmãos. Não é igreja: ora por mim para tirar o capeta, para tirar a dor da coluna, do joelho, sabe, a ferida que saiu aqui, a coceira na caspa, sabe, o cabelo que caiu, o bigode que está torto. Não! Nós somos de Deus, com dores, sem dores, com dinheiro, sem dinheiro. Nós somos de Deus, convertido pelo Espírito Santo, irmão. Mude o teu linguajar, mude a tua vida. Não só aqui dentro. Aqui eu te vejo, te vigio. Se você falar besteira, eu te pego aqui. Mas lá fora eu não consigo pegar você. Você sabe que eu pego mesmo. Se for membro daqui, eu pego, levo lá dentro e o pau quebra, né, irmão? Amém. Assim disse o Senhor. Fica de pé, irmão.